cada 3 pessoas acima de 65 anos possuem deficiência auditiva. Então, como identificar quais os primeiros sinais que mostram que o paciente tem uma perda auditiva? É quando ele começa a ter dificuldade em acompanhar conversas, quando em um ambiente que está mais barulhento consegue entender muito bem o que é dito, quando a televisão já começa a ficar um pouco mais alta dentro de casa, ou até mesmo quando a campainha toca e ele já não percebe mais esses sons. Então, a partir desse momento, na verdade, a família começa a perceber sinais de que o paciente possa estar com uma perda auditiva. O que é perda auditiva? Perda auditiva é quando a pessoa começa a sentir dificuldade em ouvir os sons a seu ambiente, não consegue compreender muito bem numa conversa com mais de uma pessoa, tem dificuldade em entender o que é dito em ambientes ruidosos. Então, essa pessoa começa a apresentar essas dificuldades. É quando você perde a habilidade de ouvir certos sons. Então, provavelmente começa pelos sons mais agudos. A fala de uma mulher, a fala de uma criança, uma campainha. Então, a partir dessa não percepção desses sons, é que a gente começa a perceber que o nosso ente está com alguma perda auditiva. O otorrino, ele solicita o exame de audiometria para que a fonoaudióloga possa identificar o grau e o tipo de perda auditiva do paciente. Existem diversas perdas auditivas. Existe uma perda auditiva sensório-neural, que é uma perda que pode ser induzida por ruído, pode ser genética, pode ser também uma perda auditiva condutiva, se o paciente tiver inflamações no ouvido, como também pode ser uma perda auditiva mista, onde o paciente teve alguma perfuração timpânica, junto com o próprio desgaste, das células auditivas. Esses tipos de perda auditiva também possuem graus, que podem ser leve, moderado, severo ou profundo. Então, de acordo com esses graus da perda auditiva, o comprometimento no entendimento do paciente fica cada vez maior. A perda auditiva pode comprometer qualquer faixa etária, qualquer sexo, independente de ser idoso ou de ser mais jovem. Os mais jovens, geralmente, são devido à exposição a ruído, a muita música alta. Tanto que, quando seja uma criança, que a gente consiga perceber esses sinais de que a criança não está conseguindo acompanhar a aula, que a criança não consegue, quando o pai e a mãe chamam, responder na mesma hora. Então, a gente já correr com essa criança para que a gente tenha esse diagnóstico precoce. Por quê? Para a criança poder aprender, é importante que ela também possa ouvir. Então, a gente, com a criança, tem que agir de uma forma o mais precocemente possível. Algumas perdas auditivas podem ser tratadas com medicamento ou com cirurgias, e outras com a indicação do aparelho auditivo. Também, se o paciente tiver zumbido, a indicação também pode ser de aparelho auditivo bilateralmente. O paciente que possui a perda auditiva, ele acaba se isolando de estar nesses ambientes com muita gente, de estar em conversas, porque ele não consegue acompanhar. Então, ele passa a não querer participar, pois ele fica chateado de ter que estar pedindo para as pessoas repetirem. As pessoas que estão falando também se cansam de terem que estar repetindo o que está sendo dito. Então, esse paciente, ele fica isolado. E aí ele pode acabar ficando depressivo. Além de atingir a memória dele, porque querendo ou não, falta a estimulação do cérebro. Então, essa memória dele pode ser alterada. Ele pode ter problema também de equilíbrio, porque tem alteração na orelha interna. Ele vai para o otorrino solicita os exames e com o resultado da audiometria a gente consegue saber qual o melhor prognóstico para o paciente.